Oi, gente. Esse é um vídeo extra, tá? É extra, mas faz parte da matéria. E ele é extra porque ele é muito grande. Mas ele é muito legal. Por quê? Porque agora eu vou falar de licitações. Lembra que eu comentei com vocês do que é a licitação em vários dos vídeos anteriores? Pois é, então vamos falar um pouquinho dela. O que é a licitação? Definição. A licitação é um procedimento administrativo vinculado, tá? Então é um ato administrativo vinculado, por meio do qual a administração pública, ela seleciona a proposta mais vantajosa para realizar uma contratação que ela está necessitando. Essa contratação pode ser de compra, pode ser de venda, pode ser de prestação de serviço, pode ser de uma série de coisas, tá? Então ela é utilizada para contratação de obras, serviços, compras, locações, alienações, concessões, permissões, entre inúmeros outros. É obrigatória para a administração pública direta, tá? Para autarquias, para fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então ela não é opcional. Quem faz parte, agente público, da administração pública, direta ou indireta, tem que fazer licitação. Por que a gente licita? Da onde que vem o ato de licitar? A palavra, ela vem da lógica de tornar lícito, né? Licitar, tornar lícito uma compra ou uma contratação de serviços segundo a lei. E eu vou ter alguns princípios, lembra aqueles princípios que eu falei do artigo 37? Na lei 8666 de 1993, que prevê as licitações, eu vou ter também alguns princípios específicos para licitação, mas que foram um pouco daqueles que a gente falou nas aulas anteriores. Então eu vou ter novamente o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que está previsto na lei de licitações, da eficiência, buscar o melhor preço, que é o melhor produto pelo menor preço. Impessoalidade, eu não vou direcionar essa licitação para comprar daquela pessoa, para comprar aquele bem. Moralidade, portanto, eu tenho que agir de forma ética e moral na compra. Publicidade, todos os atos licitatórios devem ser públicos, publicados, né? E depois devem estar disponíveis no portal de transparência os seus resultados. Princípio da igualdade, todos devem ser tratados de forma igual, a não ser aqueles benefícios que são previstos na lei de licitações. E probidade, que é a ideia da probidade administrativa, trabalhar ou atuar de maneira proba. Além de dois que são bem específicos da licitação, vinculação ao edital e julgamento objetivo. Isso quer dizer que, quando alguém vai participar do edital de licitação, ele está vinculado àquele edital que a administração pública lançou. E a administração pública também está vinculada a esse edital. Ambos devem obedecê-lo e, para fazer a análise das propostas, deve-se observar o edital de licitação, aquilo que estiver previsto no edital. E, por fim, o julgamento da licitação deve ser o mais objetivo possível. Não deve ser escolher ou eleger elementos subjetivos, e sim os mais objetivos possíveis para garantir todos os demais princípios. Bem, nós temos vários tipos de licitação previstos tanto na lei de licitações, que é a 8666 de 93, quanto numa lei nova, que é a 10520 de 2002. Quais são esses tipos? Concorrência, tomada de preço, concurso, convite, leilão e pregão. Então nós temos 6 tipos e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Mais uma lembrança, todos os órgãos públicos fazem licitação. O governo federal, os 27 estados, os governos municipais dos 5.565 municípios do Brasil. E ao todo, juntando as entidades da administração direta e da administração indireta, são mais de 34 mil unidades licitantes no Brasil. É muita gente. Então, a possibilidade de você estar de um lado ou do outro, como contratante, como contratado numa licitação, é muito grande. Bem, para fazer uma licitação, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que saber de onde vem o recurso, portanto, tem um orçamento, né, que eu devo obedecer. Quem autoriza, ou seja, quem é o ordenador de despesas, quanto custa. Eu tenho que ter 3 orçamentos prévios para saber quanto que vai custar aquilo que eu vou comprar. E quem vai comprar o quê?
qual é a descrição do serviço ou do bem que eu quero. Tendo isso, eu vou fazer uma análise com base, por exemplo, nesses 3 orçamentos. Se eu tiver um orçamento de algo que vai até R$ 8.000 e se tratar, por exemplo, da compra de bens ou contratação de serviços, eu posso comprar sem licitação, só com 3 orçamentos, tá? Já se for uma obra de engenharia, eu posso comprar sem licitação até R$ 15.000. Se eu for contratar um bem ou serviço, né, eu posso contratar por meio de carta convite se o valor for de R$ 8.000 até R$ 80.000. Se for uma obra de engenharia, vai de 15.000 até R$ 150.000. Nesses 2 eu utilizo a carta convite. Já vou explicar ela mais detalhadamente. Se for uma compra de bem ou contratação de serviço de 80.000 até 650.000, seria na forma de tomada de preço. No caso da engenharia, de 150.000 até 1.500.000, eu uso a tomada de preço. Acima de 650.000, no caso da compra de bens ou serviços, eu vou utilizar a concorrência. E no caso de obras, acima de 1.500.000. Então, esses são os valores para a gente entender qual é o tipo de licitação que a gente vai optar, de acordo com os orçamentos que nós tivermos feitos para aquele serviço ou para aquele bem que a gente pretende comprar. Bem, vamos começar então pela carta convite. Bem, então falando das cartas convites, o que é uma carta convite? Esse tipo de licitação ou de modalidade de licitação ocorre primeiro, então, quando você tem então o preço de 8 até 80.000 ou 15, né, até 650 no caso da engenharia, e você convida 3 pessoas jurídicas para que elas apresentem em até 5 dias úteis os documentos habilitatórios e a proposta de preço. É a forma mais simples de licitação. Você precisa publicar um resumo do edital depois somente dele ter sido finalizado. Então é a forma mais fácil, mais simples. Você convida no mínimo 3 para que eles apresentem. E daí, normalmente, é só por menor preço e a proposta mais vantajosa vai ganhar. Quando você trabalha com a tomada de preço, você publica o edital no Diário Oficial do Estado da União. Normalmente você tem os fornecedores já cadastrados e solicita uma prévio cadastramento. E esses cadastrados podem apresentar, no caso de ser, por exemplo, num tipo menor preço, uma proposta do preço em até 15 dias. Se for do tipo técnica e preço, eles vão ter 30 dias para apresentar documentos com técnica e documentos com preço. Lembrando que os documentos habilitatórios já vão ter sido entregues porque serão fornecedores cadastrados. No caso da concorrência, se publica o edital de licitação no Diário Oficial da União, ou do Estado, e no caso da concorrência, não necessariamente você vai ter fornecedores cadastrados. Portanto, eles vão ter, quando for do tipo menor preço, 30 dias para apresentar a documentação habilitatória e o preço para aquele serviço ou para aqueles bens. E quando for técnica e preço, ou ainda melhor técnica, já vou explicar essas 3 formas, ele terá 45 dias para entregar os documentos e a proposta técnica e a proposta de preço. O que é menor preço, técnica e preço e melhor técnica? Quando são coisas simples, que todo mundo tem para oferecer, uma coisa fácil de mensurar, como por exemplo, vou comprar copos. Eu vou lá e faço uma descrição, eu quero um copo que tenha 250 ml, que seja de vidro, etc. E as pessoas vão apresentar o menor preço para aquele bem que eu descrevi perfeitamente. Claro, tem que ser um bem que seja passível de ser descrito e que haja muitos fornecedores. Agora, tem situações, principalmente na questão de prestação de serviços, em que eu não consigo descrever exatamente o que eu quero e eu não tenho como garantir que o fornecedor vai me dar aquilo ou que ele tenha qualidade. E daí eu faço a técnica e preço. Portanto, ele vai me apresentar o menor preço, mas além disso, ele vai me apresentar algum tipo de trabalho para comprovar que ele tem uma boa técnica. Isso acontece nas licitações, por exemplo, relacionadas à publicidade.
é possível fazer uma técnica e preço, em que, por exemplo, a empresa que vai concorrer vai elaborar uma campanha publicitária para aquele órgão. E eles vão avaliar as campanhas que forem apresentadas, vão pontuar de maneira mais objetiva possível, e daí essa pontuação, juntamente com o preço, vai definir quem é o vencedor. Na melhor técnica, o preço, em regra, já é estabelecido e, nesse caso, o que vai ser definidor do ganhador é quem apresentar a melhor técnica segundo os critérios que o próprio edital especificar. Além disso, existe, por exemplo, o registro de preço, que é uma nova modalidade. Nesse registro de preço, você pode ter mais fornecedores que vão registrar o preço para diversas modalidades. Imagina, por exemplo, que eu quero fazer um serviço de transporte e eu quero transportar dentro da cidade, fora da cidade, com carro pequeno, com van e com ônibus. Então, nesses casos, eu vou abrir para mais fornecedores e todos esses fornecedores vão poder cadastrar aquilo que eles fazem, e eu posso ter como resultado do registro de preço um número grande de fornecedores. Além disso, outros órgãos podem utilizar esse registro de preço. Por fim, eu ainda tenho dois tipos, que são o leilão e o concurso, além do pregão. O concurso, ele serve, por exemplo, tanto para eleger um determinado projeto, então eu faço um concurso público, quanto para a entrada de novos servidores públicos. Bem, e além do concurso, nós temos o leilão. O que é o leilão? Ao invés da administração pública comprar, ela vende. E ela vende sob o formato de leilão público. Então, basicamente para isso que serve o leilão. E por fim, nós temos uma nova modalidade que eu tinha comentado com vocês no início, que é o pregão. O pregão pode ser tanto presencial quanto eletrônico. Qual que é o objetivo do pregão? Em regra, são bens também que são possíveis de serem mensurados e definidos, e daí se faz um pregão para que as pessoas ofereçam o menor preço em rodadas. Então não é só uma vez, mas daí, por exemplo, o pregoeiro, ou presencial ou eletrônico, vai verificando com os diversos fornecedores se eles conseguem oferecer a um preço menor do que aquele preço que ele tinha oferecido inicialmente. E assim a administração pública consegue obter um valor menor. O pregão eletrônico tem se tornado uma regra em grande parte das compras que são objetivas, como por exemplo eu falei do copo, parafuso, esse tipo de coisa. Mas tem coisas que é impossível fazer por pregão eletrônico. E isso é uma coisa que é importante deixar claro. Tem situações em que se vai precisar fazer uma concorrência de melhor técnica e não há outra opção para isso. Bem, em suma, é isso sobre licitações. Obrigada.